Jornal da Manhã. Entrevista. 8h23, já em nossos estúdios, Paulo Paiva, palestrante, coach, treinador, consultor empresarial, nosso parceiro aqui da Rádio Jovem Pan. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Rosana, e a todos os nossos ouvintes. Delícia estar aqui com vocês, né? Que bom, estávamos sentindo sua falta. Eu também, de vocês. Que bom. Paulo, hoje a gente vai falar dessa modalidade, o Anywhere Office, onde 1 bilhão de pessoas devem trabalhar nessa modalidade até 2035. Gostaria que você explicasse para nós o que é esta nova modalidade. Perfeito. Olha, após a pandemia, muitas coisas mudaram no mercado de trabalho. Então, assim, acho que as empresas elas têm sentido bastante isso, a área de recursos humanos, a área jurídica, a área sindical, percebe o quanto está difícil hoje você contratar determinadas funções, determinadas áreas, né? Então, a gente está discutindo que muda-se o modelo de trabalho. Ou seja, cada vez mais as pessoas elas tendem a escolher a trabalhar dentro de casa. Dessa forma a gente diminui diversos custos também, né? Custos operacionais para quem geralmente é o empregador, e para o funcionário a gente cria uma qualidade de vida maior. Ou seja, ele não precisa enfrentar o trânsito, ele não precisa, por exemplo, a gente está vindo agora para a rádio, a gente está pegando uma chuva, ok? Então o funcionário não passa por isso, por esse estresse, digamos assim. E isso traz uma certa produtividade. Países de primeiro mundo já vêm de uma forma muito forte anunciando isso nos últimos 24 meses, né? Nesses últimos 2 anos. O período de pandemia foi algo que fortaleceu muito essa questão desse novo modelo de trabalho. Você pega, por exemplo, a empresa Spotify, ela acaba de anunciar há pouco tempo que é uma plataforma de músicas digitais que não vai ter mais escritórios ao longo do mundo, né? Ou seja, eles vão trabalhar totalmente com funcionários que trabalhem dentro de casa. Ou seja, a gente precisa também de um perfil de um profissional que se adapte, né? E traga essas características de produtividade para a empresa. Então, está se tornando cada vez mais comum. E pela sua experiência, você acredita que é uma modalidade que veio para ficar? Olha, eu já enfrento isso com alguns clientes, né? Então, assim, como eu presto serviço na área de recursos humanos e algumas vagas estratégicas, a gente sente bastante dificuldade. E o candidato, ele faz uma pergunta inversa. Ele pergunta para nós, em processo de seleção, se tem a oportunidade de trabalhar parte, né, em casa ou 100% em casa. Essa parte de trabalhar em casa é um modelo chamado híbrido, ou seja, eu trabalho 2, 3 dias em casa e o restante dentro da empresa. O Anywhere House faz com que você pense de uma forma diferente. Você pensa com que você trabalhe 100% dentro de um espaço que não esteja dentro da empresa. Então muda-se o modelo de reuniões que você faz. São reuniões muito curtas que fazem logo no período da manhã e fechamento no período da tarde, para que haja também um acompanhamento do trabalho, né? Esse gestor, esse líder consiga acompanhar as atividades do seu funcionário. Mas hoje, com plataformas de tecnologia, a gente consegue fazer um gerenciamento, um planejamento de funções e atividades que a gente consegue gerenciar aí, digamos assim, full time, olhando o tempo todo para as atividades desses profissionais. Então é algo que está vindo e tem trazido bastante assim, dor de cabeça para alguns empresários que eles não conseguem entender a questão desse modelo, né? Então tem algumas áreas especificamente, por exemplo, vendas, a área principalmente da área de tecnologia, TI, né, como a gente fala, desenvolvedores, que a gente chama de profissionais de desenvolvimento. Esses profissionais, geralmente, eles querem trabalhar em casa. São profissionais mais estáveis, mais conformes, eu falo, que possuem uma capacidade técnica muito boa e conseguem trabalhar dentro de casa e produzir aquilo para a empresa. Mas ainda é um desafio, né, para nós, principalmente dentro da nossa legislação trabalhista, como atender essas necessidades. Mas as empresas estão fazendo de tudo para poder atender, porque senão não estão conseguindo atrair novos talentos. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Como é que o patrão vai controlar ou saber que o funcionário realmente cumpriu aquele determinado número de horas? Você acredita que a tendência também é uma semana mais curta, uma semana útil, ao invés de segunda a sexta, uma semana de segunda a quinta, que me parece que já é tendência também em alguns países? Essa tendência a gente chama de híbrido e ela já existe, né? De uma certa forma, várias empresas vêm adotando isso. Deixa aquele dia, um dia mais especificamente para o funcionário, ou numa segunda ou numa sexta, e geralmente as pessoas trabalham part-time, né? E isso vem facilitando bastante. E isso o RH já se adaptou. Agora, dentro desse modelo, o Anywhere, faz com que você basicamente tenha que estar 100% fora,
né? E aí existe um exercício muito grande. Então a gente precisa de plataformas ou uma intranet que seja a comunicação entre a empresa e o colaborador, porque ela tem que liberar informações para você poder trabalhar, né? Então tem toda uma questão de tecnologia. Eu falo, com um notebook e uma conexão boa de internet, você consegue trabalhar de qualquer lugar. A gente poderia estar fazendo essa rádio dentro de casa. Vamos pensar assim. Isso é uma forma de se pensar e um modelo de negócio. Mas, ao mesmo tempo, hoje existe essa dificuldade do RH se adaptar ainda 100%. O que está ocorrendo? E que vai haver essa força do mercado para a empresa. Não tem como você fugir disso. Por quê? Porque os profissionais eles estão relutando a voltar para a empresa 100%. Eles são bem claros no processo de entrevista e o quanto eles são exigentes também com nós no processo de entrevista. Né? Eles querem... Principalmente eu tenho pessoas que... Eu entrevistei uma pessoa semana passada que era um rapaz de 37 anos, acabou de ser pai. E ele falou, olha, eu não quero ficar distante do meu filho. Então eu consigo fazer o que você está me pedindo dentro de casa. Agora, eu tenho que traduzir toda essa explicação para o empresário, para ele poder entender que é possível trabalhar essa produtividade. E com o uso de tecnologia, reuniões pontuais, pequenas, né? De manhã e à tarde você consegue medir um pouco o resultado desses profissionais. Então não tem como a gente fugir muito disso, porque eu preciso daquele talento, daquele profissional que tem aquela habilidade. Então o processo de seleção hoje ele está sofrendo bastante com essas exigências que o próprio cliente, né, vem fazendo. E mesmo que o funcionário não vá aparecer nas telas, no computador tal, é uma coisa mais íntima, ele deve ter uma rotina de horário, de se preparar como se ele fosse para a empresa. Perfeitamente. O planejamento é fundamental para que essa pessoa tenha assim, uma organização e produtividade. Da mesma forma que você vai para a empresa, você acorda de manhã, toma o seu banho, o seu café da manhã e se programa para começar o dia, né? Algumas empresas, inicialmente, elas colocam algumas reuniões mais pontuais, até entender como é esse funcionário novo que está chegando, para verificar se ele consegue manter uma rotina legal, e essas reuniões no final de tarde para poder monitorar um pouco o trabalho desse funcionário. Mas é muito diferente dos controles que a gente tem dentro de um ambiente físico, né? Que você toda hora está olhando o que o funcionário está fazendo, você conversa com ele. Então, tem uma base também que eu sempre tento traduzir isso para os empresários e para quem está querendo vir para esse mundo, é a questão da confiança. Isso é um valor que a gente traz na relação entre empregado e empregador. Eu preciso confiar em você. Né? Agora, lembrando, para quem está nos ouvindo, atividade operacional, atividade produtiva, não dá para se fazer isso. Então, nós estamos falando de cargos específicos, posições específicas, que a gente consegue trabalhar à distância. Eu tenho uma jovem hoje que ela tem acho que 27 anos, ela roda uma média de 6 cidades por dia, né, fazendo monitoramento dessas redes de hospitais, e ela basicamente conversa com a gestora uma vez por dia, 15 minutos, para mostrar essa rotina dela. E por meio de relatórios, atividades, ela comprova ali a semana dela, a produtividade dela. É assim que eles são medidos. E é uma modalidade que veio para ficar, porque me parece que são mais de 35 milhões de adeptos já. Isso. Pelo mundo. E cada vez mais aumentando, né? Hoje as empresas cada vez mais, como eu dei um exemplo da Spotify, tem outras empresas vindo aí com essa percepção, né? Acho que o pós-pandemia trouxe muito essa questão da visibilidade, de você poder trabalhar em casa e o quanto você também consegue trabalhar a redução de custo dentro de uma empresa, né? Se você for fazer uma análise financeira, quanto custa você manter um escritório com luz acesa, computador, né? Atividades de limpeza e tudo. Então isso acaba sendo transferido para o colaborador. Mas vamos falar do benefício que tem para o colaborador também. Sim. Salários mais atrativos. Então, você tem salários extremamente atrativos para que as pessoas possam absorver essas responsabilidades dentro de casa. Porque ele se alimenta em casa, ele utiliza energia dentro de casa, né? A sua conexão de internet tem que ser uma conexão muito boa. Isso traz benefícios também para o colaborador nessa negociação aí de função. É uma modalidade que realmente veio para ficar. O pessoal tá lá falando assim, ó, todo mundo é aqui da equipe. Todo mundo concordou. Mais alguma coisa, Paulo? Eu acho que é legal, acho que um ponto de atenção em trazer para quem vai trabalhar nesse modelo é tomar bastante cuidado, porque tem pessoas, né, que eu falo que é meio workaholic, e que é muito focada no trabalho e não percebe que está trabalhando. Né? E aí passa 8, 10, 12 horas e você fala assim, isso acontece muito. E isso também pode ser prejudicial para o funcionário. Então, eu sempre trago algumas dicas, principalmente em modelo de coaching executivo, deixa o celular ali para despertar, horário do seu café da manhã, para você tomar uma água, para você ir ao banheiro.
Porque senão você entra você mergulha dentro de uma atividade de trabalho, dentro de um quarto, dentro de um espaço, que passa o dia e você não vê o que está acontecendo do outro lado do mundo, né? Lá fora, vamos falar assim. Então eu sempre trago essa dica para as pessoas, né? Para não mergulhar diretamente só no trabalho, mas que você também tenha as suas pausas, 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à tarde, tire a sua 1 hora de almoço, né? Para que você mantenha o equilíbrio entre trabalho, né? E vida pessoal. Para evitar problemas de saúde, exatamente, psicológicos e tudo mais. Com certeza. É isso? É isso. Eu agradeço vocês aqui por estar com vocês, né? E tava realmente com saudade de vocês. Verdade. Fazia acho que uns quase 2 meses, né, Alexandre? É isso. Alexandre vai agilizar a sua agenda. Exato. Ele sempre puxa, né? Eu sei que tá. Mandar um abraço para a Juliana também da JF, que está representada aqui pelo Alexandre. Verdade. Conversamos com Paulo Paiva, palestrante, coach, treinador e consultor empresarial, que falou conosco sobre esta modalidade Anywhere Office, que até 2035 deve absorver aí 1 bilhão de pessoas. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E, quando precisar, estamos à disposição. Muito bem, obrigado. 8h33.